Meu povo, em tempos difíceis, em tempos de luta, eles são tempos que têm um poder de, às vezes, fazer a gente esquecer quem a gente é. Por outro lado, em tempos difíceis, esses mesmos tempos difíceis, eles também são momentos em que nos dão a oportunidade de resgatarmos quem somos. Porque às vezes é no tempo bom, é no tempo que a gente está vivendo a calmaria, que nós esquecemos quem somos. Aí vem uma pandemia dessa, vem, sabe, uma realidade de sofrimento que nós que somos igreja, que somos povo, que somos brasileiros, né, não lembro de ter vivido algo parecido com isso. Eu não lembro de ter vivido nada parecido com isso. E parece que a gente começa a entender que não, nós estávamos vivendo um tempo de calmaria. E às vezes nesse tempo de calmaria, com as nossas rotinas muito estabelecidas, com os nossos corre-corre de um lado para o outro, nós muitas vezes nos perdemos. Esquecemos quem somos. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Nos tempos difíceis a gente começa a pensar naquilo que é essencial. E essa palavra está tão em voga, né? A gente começa a lembrar aquilo que é essencial na vida e aquilo que é essencial também como igreja. Às vezes, como igreja, está tudo bem, está tudo funcionando, a gente está focado em fazer programação, a gente está focado em fazer os cultos acontecerem, a gente está focado em fazer com que os nossos projetos sociais sejam realizados, e tudo isso está tudo muito bem, está tudo muito certo, mas às vezes nós esquecemos que mais importante que tudo isso, nós precisamos lembrar que nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E não podemos, em momento algum, perder isso de mente. Nós somos corpo de Cristo. E talvez esse momento que eu estou chamando de um momento de pandemia, um momento de luta, um momento de muita batalha, seja um momento onde nós precisamos lembrar disso. Vocês têm dúvida de que o que temos vivido mostra a necessidade de nós nos sentirmos partes de como organismo vivo chamado Igreja e Corpo de Cristo? Nós lembrarmos que nós não estamos sozinhos? Nós lembrarmos que fazemos parte de uma família, que somos corpo de Cristo, que somos povo, que somos plurais, que não estamos sozinhos, que somos comunidade. É comunidade, com unidade, que estamos vivendo junto com um povo. Você tem essa sensação ou você não se sente assim? E quando eu pergunto isso é porque eu sei que tem pessoas que sentem essa vivência de comunidade e tem pessoas que não sentem esta vivência de comunidade. Mas como diz Paulo, mesmo que você não esteja vivendo comunidade, nem por isso você deixa de ser do corpo. E talvez nós precisamos sim aumentar o volume da comunhão. Aumentar o volume da comunhão nessa pandemia, em tudo isso que nós temos vivido, para nunca mais baixar esse volume. Já faz vários aniversários da Candeias que eu venho pontuando isso. E que nós precisamos viver uma revolução no corpo de Cristo, nas nossas relações. E nos sentirmos povo, de vivermos a comunhão, de vivermos povo de uma forma especial. Faz muito tempo que eu venho pregando sobre isso. Você resgatar as pregações de aniversário da igreja, eu venho falando isso há muito tempo. E talvez esse momento agora, e esse ano, foi um ano que ferveu no meu coração, que nós precisávamos sim viver corpo, e viver corpo de uma forma mais intensa, de que nós precisamos aumentar o volume da comunhão como igreja. Entendendo, igreja, as relações que nós vivemos. E pode ser as relações dentro da tua casa, da tua família, mas a relação com esse corpo, de pessoas às vezes que nós nem conhecemos. Existe uma comunhão que é entre pessoas conhecidas, existe uma comunhão que é entre pessoas a se conhecer. Existe uma comunhão que é com pessoas que não se conhecem. Quando eu vejo aqui a Soninha orando pelo Levi, e vejo a Carísia falando da Soninha e querendo conhecê-la, porque elas oram, existe um vínculo de comunhão que foi estabelecido na pandemia, de duas pessoas que nem se conhecem. Que nem se conhecem. Nós somos corpo de Cristo e não podemos perder, meus irmãos. Nós não podemos perder isso de mente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui esse texto. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos
corpo de Cristo. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. A gente vinha esse ano fervendo no nosso coração encontro, ajuntamento, sabe? Voltar grupos pequenos e fazer os grupos pequenos conectar as pessoas que estão desconectadas, sabe? De viver isso de uma forma mais intensa. E nós tivemos uma reunião com uma equipe de grupos pequenos, com o Emílio, que é líder de grupos pequenos, junto com o Gustavo Sobral, que está chegando para atuar nessa área de grupos pequenos também, junto com a equipe, estava lá Cauê, estava lá Felipe Costa, estava lá Rodrigo e Dani, sabe? Pessoas pensando sobre o grupo pequeno, como que a gente ia fazer para conectar as pessoas. Até falei para eles, pessoal, tem uma angústia, que eu tenho uma jovem que ela fala comigo, diz, pastor, eu quero participar de um grupo pequeno, eu preciso me conectar com pessoas, mas essa jovem não tem encontrado pessoas para caminhar junto com ela. E isso é uma angústia enorme no coração da gente. E nós fizemos uma reunião planejando tudo isso. E nessa reunião, o Emílio trouxe um texto bíblico de Efésios. Ele trouxe um texto, ele leu esse texto. E quando ele terminou de ler aquele texto, o meu coração estava ardendo. Sabe, meu coração estava ardendo. E quando ele terminou de ler o texto, ele mesmo falou, que texto. É isso, meus irmãos, que Deus tem para nós. E é um texto clássico sobre igreja. É um texto que a gente estudou muito ele no Vida e Missão, no modo de igreja. Mas é um texto que eu queria compartilhar com você agora. A intenção do meu coração é que isso possa arder também no seu coração. Eu quero hoje compartilhar um ardor que vem de uma necessidade, de nós sermos povo de fato, de nós não caminharmos sozinhos, de nós não seguirmos sozinhos, de nós irmos atrás das pessoas que estão desconectadas e conectar essas pessoas num relacionamento íntegro e saudável, de nós não deixarmos ninguém para trás, de nós darmos as mãos e não soltarmos a mão de ninguém, e de irmos atrás das pessoas que não estão de mãos dadas, para que nós possamos colocar essa pessoa e trazer essa pessoa para perto. Eu quero partilhar esse ardor com você hoje. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, meu povo. Eu não sei, muitas vezes a gente acha que um avivamento que tem para ser vivido como corpo de Cristo, ele vai acontecer através de um programa, ele vai acontecer através de uma atividade, ele vai acontecer através de grupos pequenos, e todas essas coisas são importantes. Mas eu, de fato, creio que esse avivamento começa dentro dos nossos corações. Quando nós começamos a nos importar com as pessoas que estão sozinhas. Quando nós começamos a nos ver sozinhos e se mover em direção ao outro, em buscar essa relação com o outro. Esse avivamento começa dentro dos nossos corações. Não vai adiantar a gente estruturar ministério, não vai adiantar a gente estruturar equipe, e ninguém está podendo fazer nada disso agora. Então o que a gente pode fazer agora, sabe o que é? É arder o nosso peito, é arder o nosso coração para viver comunhão. Arder o nosso peito e arder o nosso coração para estarmos de fato juntos. É verdade que nesse tempo de pandemia muita coisa aconteceu. Muita gente viveu isso de uma forma espetacular. E isso alegra meu coração. Mas me angustia perceber muitas pessoas sozinhas. Me angustia perceber que existe muito a ser feito como corpo de Cristo. Aí eu quero compartilhar esse texto com você. Eu quero compartilhar esse texto de Efésios com você, eu quero ler ele com você. E queria que nós... E a intenção é que você leia esse texto com seu coração aberto. E que Deus desperte no seu coração uma sede de viver isso. Sede de viver o que esse texto traz e depois o outro que eu vou compartilhar também. Vamos compartilhar? Deixa eu passar aqui para vocês o texto. O texto de Efésios, aí tem essa imagem, né? Antes de ler o texto tem essa imagem. Essa imagem para mim aí, corpo é isso, sabe? Um bocado de gente junto ao redor da cruz. Ao redor da cruz. Porque Cristo é a cabeça do corpo. E é isso que é viver corpo de Cristo. Sabe? A gente junto em torno de Cristo, vivendo relações que glorifiquem a Cristo, baseadas em Cristo. Vamos para o texto? Deixa eu compartilhar com você. Efésios 4, de 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que é que esse texto nos traz, meus irmãos? O que é que esse texto traz para a gente aqui? Eu queria que você pensasse nisso. Nós somos o corpo de Cristo e esse corpo não tem como funcionar. Não tem como funcionar sem uma cabeça. O cabeça é Jesus. E sem que os membros deste corpo estejam ligados, juntos. Gosto muito do conceito de pensar em corpo de Cristo como a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a materialização de Cristo, de Jesus, hoje aqui na Terra. Como é que o mundo vai tocar em Jesus e enxergar Jesus? Através do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Somos nós. Por isso, esta união, ela, ao mesmo tempo que ela nos salva, ela salva muita coisa nesse mundo. Por isso, se entender como corpo e caminhar como corpo e viver isso naquilo que o corpo precisa viver, não apenas nos salva do isolamento, sabe, da angústia de estar sozinho, como ele salva muita coisa do mundo em que nós vivemos. Ele reconcilia muita coisa no mundo em que nós vivemos. E quando nós vamos para esse texto, e agora eu queria fatiar alguns versículos desse texto, e o primeiro é quando ele traz esse primeiro versículo 11 e o 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Ele está falando da liderança. Ele está falando dos líderes. Mas ele diz que esses líderes, com um fim de quê? Para que existem esses líderes? Para que existem os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e mestres, os profetas? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que meus irmãos, que nós existimos como liderança? Para que existe, sabe? O pastor existe, o mestre existe, o profeta existe, o apóstolo existe. Eu não quero entrar na diferença do que são esses papéis, mas para que existe uma liderança? É para equipar os santos. E para que os santos, né, que somos todos nós possamos equipados para a obra do ministério. E que possamos, então, edificar o corpo. Edificar o corpo. Eu tenho falado sobre isso já há um tempo, que nós entramos nos movimentos do caminhante, do familiar, do espiritualize, dizendo que onde foi que a gente perdeu a noção do que significa ser líder, do que significa ser pastor, que não é alimentar a ovelha, é equipar a ovelha, é equipar os membros do corpo, é equipar os santos, para que esses santos possam viver o corpo em edificação. Então nós existimos como liderança para isso. Com que propósito? E aí o texto continua, né? Depois que ele disse que designou uns para apóstolos com o fim da obra, ele continua e diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E eu estou convencido de que nós precisamos, como igreja, focar nessas duas coisas, em unidade e conhecimento de Jesus. Nós precisamos focar nisso, em estarmos juntos como corpo, edificando um ao outro, servindo um ao outro, aconselhando um ao outro, exortando um ao outro, servindo um ao outro, suportando um ao outro. Nós precisamos estar juntos para viver corpo. Não dá para viver igreja sozinho. Nós precisamos estar juntos. E eu estou plenamente convencido de que nós precisamos colocar foco na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus.
Sobre o conhecimento do Filho de Deus eu quero falar no próximo domingo. E cheguemos então, através da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos em quê? A maturidade. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que esse versículo está dizendo, e para mim ele mostra algo primordial que nós precisamos fortalecer como igreja, é que através da unidade do corpo, da unidade da fé e do conhecimento de Jesus, nós nos tornaremos maduros. Nós nos tornaremos maduros e essa maturidade significa atingir a medida da plenitude de Cristo. Seremos igual a Jesus. Seremos imitadores de Cristo. É como se existisse aqui nesse versículo quase que uma receita. Eu detesto receita. Mas existe aqui quase que uma, principalmente quando se trata de questões da fé, tá? Para bolo, beleza. Mas para fé, eu detesto receita. Mas esse versículo traz para a gente um caminho. Unidade da fé. Conhecimento do Filho de Deus. Para que nos tornemos igual a Jesus. Para que nos tornemos maduros. E a maturidade é ser igual a Jesus. É ser cada vez mais parecido com Jesus. E é isso que esse versículo trata. É isso que esse versículo traz. Unidade da fé. Estarmos juntos, porque é juntos que nós vamos edificar um ao outro, que nós vamos exortar um ao outro, que nós vamos cuidar um do outro, que nós vamos amar, que nós vamos nos encorajar às boas obras. É junto que a gente faz isso, pessoal. Esse junto, por isso que eu estou fazendo esse movimento, ele não é sem arranhão, não. Ele é com arranhão. Mas é junto que a gente faz isso. É unidade da fé e do conhecimento. Alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Não tem como viver isso sem o conhecimento de Jesus. E é por isso que esse ano a gente está, de forma muito clara, a gente está dizendo que nós vamos focar em comunhão, que nós vamos focar em estudo, que nós vamos focar no estudo da palavra, no conhecimento de Jesus, quem é Jesus. Nós precisamos fortalecer isso na nossa caminhada como igreja. Você não precisa ter dúvida de quem Jesus é, porque quando a gente esquece Jesus, quando a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em outras coisas, nós nos perdemos naquilo que nós devemos ser como igreja. Unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. E fazendo isso, nós nos tornaremos o quê? Alcançaremos a maturidade. E o que é a maturidade? É ser a medida da plenitude de Jesus. É exalar o perfume de Cristo. É as pessoas olharem para a gente, olharem para você, para mim, e enxergarem Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo. E não era para enxergar outra coisa. Se nós somos o corpo de Cristo, as pessoas precisam olhar para a gente e enxergar Jesus. Só que parece que nós estamos projetando uma outra imagem. E por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos estar juntos. É unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Para que nos tornemos maduros. Não tem como ficar maduro só lendo sobre Jesus. Você precisa viver isso em comunidade. Precisa estar junto, um arranhando o outro, um mexendo com o outro. Não tem como ser maduro também só vivendo comunhão. Porque a gente precisa crescer no conhecimento do Filho de Deus. Mas se a gente está em comunhão verdadeira e está crescendo no conhecimento do Filho de Deus, a gente vai atingir a maturidade como povo. E vamos ser um corpo de Cristo que parece com Jesus. É estranho, né? Imaginar um corpo de Cristo que não parece com Jesus. Seremos um corpo de Cristo que parece com Jesus. Para isso precisamos estar juntos. Essa semana a gente teve nossas primeiras reuniões no Zoom de oração. Como foi bom. Como edificou. É a unidade da fé. E quando chegou na quinta-feira, a gente teve no Zoom o estudo da palavra. É o conhecimento do Filho de Deus. Terça, a unidade da fé. Quinta, o conhecimento do Filho de Deus. Mas isso é uma programação que a gente está colocando. É um caminho, uma proposta nesse tempo de pandemia. Mas se você tem seu grupo pequeno, vive isso no teu grupo pequeno. Junta o pessoal do teu grupo pequeno. Faz um Zoom para viver isso. Quando acabar essa pandemia, pessoal, vamos se abrir para encontros, para pessoas. E pagar o preço do que é viver em comunhão. Porque viver em comunhão não é fácil. Você acha que você vai conviver só com gente boa? Vai conviver com um bocado de discípulo embaçado. Você vai conviver com um bocado de gente que você não gosta. Que você olha assim e diz, eu nunca seria amigo dessa pessoa. Mas é teu irmão. O amor supera isso.
O amor é maior que isso. É teu irmão. Porque a gente, você não tem afinidade naquilo que gosta, naquilo que veste, naquilo que come. Mas a gente que você olha e diz é discípulo de Jesus, é filho de Deus, é meu irmão em Cristo. Fazemos parte de um corpo. E qualquer parte do corpo, como diz Paulo, mesmo que pareça desnecessária, mesmo que aparentemente seja desnecessária, ela faz falta no corpo. E nós precisamos estar todos juntos, conectados, juntos de fato, como povo. Unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade. E sabe o que eu falei do corpo às vezes está parecendo outra coisa? É o que Paulo vai falar depois. Porque o que ele diz? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados de cá para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Às vezes a igreja de Jesus está levantando bandeiras que não são dela. Ela está se ocupando demais com pautas morais e esquecendo o amor. Ela está se esquecendo de quem Jesus é e está exalando muito mais uma religião e um conjunto de regras do que a pessoa de Jesus. Por isso que ele continua no texto e diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos crescer em Jesus. Porque se nós não crescemos em Jesus, acontece isso. A gente se torna criança na fé. Fica um bocado... Comunhão sem Jesus, pessoal, sem conhecimento do Filho de Deus, aquele relacionamento que tem uma hora que começa a atrapalhar, sabe? É aquele relacionamento que tem uma hora que começa a não produzir nada. Pelo contrário, ele vira doentio. Ele fica com relação de abuso. Sabe? Ele adoece as pessoas. Então a gente precisa de relacionamento com conhecimento do Filho de Deus. Senão a gente fica assim, ó, sempre como crianças na fé, levado para um vento para o outro. Aí surge um discurso, surge outro. A gente vai abraçando um bocado de coisa que não tem a ver com o Evangelho. Por isso que Cristo precisa ser a cabeça. Precisamos crescer nele, ele precisa ser a cabeça. Lembra daquela foto que eu coloquei aqui? A foto que eu coloquei aqui que são pessoas reunidas e a cruz no meio. São pessoas juntas em torno da cruz. Nós não podemos perder isso de mente. Unidade da fé. Conhecimento do Filho de Deus. Isso nos leva à maturidade. E a maturidade é ser igual a Jesus. Que o corpo, esse corpo de Cristo, essa parcela do corpo de Cristo, essa comunidade local e não local, né? Porque hoje não é mais só local. Essa comunidade local e virtual, né? E daquele pessoal que está fora, que se chama Candeias, que se chama povo, é corpo de Cristo. A pergunta é, está parecido com Jesus? E se não está parecido com Jesus, o que a gente precisa para parecer com Jesus? A gente precisa estar mais junto. A gente precisa aumentar o volume da comunhão. E a gente precisa crescer no conhecimento do Filho de Deus. Chegaremos à maturidade. E a maturidade não será conhecimento bíblico, mas será a medida da estatura de Cristo, a plenitude de Jesus, exalar Jesus nas nossas relações. Se você sai com o povo da igreja, vai para um restaurante, está lá vivendo comunhão. Às vezes está um ajudando o outro. Mas o conhecimento do Filho de Deus passou longe. Longe. Porque o que está sendo falado, sobre quem está sendo falado, o que está sendo defendido, e a maneira como se está defendendo, está longe de ser algo parecido com Jesus. Então precisa da comunhão e precisa do conhecimento do Filho de Deus. Se tem só o conhecimento do Filho de Deus e não tem comunhão, você se transformará em alguém ótimo para responder perguntas sobre Jesus. Mas você não exalará o perfume de Cristo, porque para isso nós precisamos viver comunhão. E é através da vivência do corpo que nós nos edificamos. E é com isso que Paulo termina esse texto, que ele diz: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza cada parte
realiza a sua função. Auxílio de todas as juntas. Parece que nesse texto não há opção de deixar ninguém para trás. Não há opção de você ficar para trás. A gente precisa de você. Não há opção de quem está em comunhão deixar os outros para trás. Nós precisamos desses outros. É com o auxílio de todas as juntas, este corpo cresce e edifica-se a si mesmo. É o corpo que edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Eu não tenho dúvida de que você é membro deste corpo. A minha dúvida e a minha pergunta para você é se você acha que você tem feito sua parte. A minha pergunta para você é se você acha que você tem vivido esta comunhão. E aí tem gente que não está vivendo comunhão e está assim, achando ruim por não estar vivendo comunhão. E tem gente que não está vivendo comunhão e não quer viver comunhão. Igreja é comunhão, unidade da fé, crescendo também no conhecimento do Filho de Deus. Precisamos juntar essas duas coisas. E que essa pandemia lembre a gente quem nós somos. Que essa pandemia lembre a gente quem nós somos e que nós não temos como viver sem comunhão. E de que foi pago um alto preço naquela cruz para que nós fôssemos chamados irmãos. Irmãos, porque somos irmãos. A questão é, você está preparado para pagar esse preço? Para se abrir para as pessoas? Para se preocupar com elas? Para orar por elas? Você está preparado para abrir a sua vida para caminhar com outras pessoas? Porque é na unidade da fé que a gente vai crescer. Ninguém atinge a maturidade sem a unidade da fé. E é no conhecimento do Filho de Deus. E a gente vai crescer e chegar à maturidade. A maturidade é ser igual a Jesus. E é com o auxílio de todas as juntas, que nós crescemos. Corpo que edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte do corpo realiza a sua função. Você tem uma função. Você é importante. E faz falta quando você não está conectado nesse corpo. Meu povo, eu não sei como que a gente vai viver isso em pandemia. Manda mensagem, entre em contato com pessoas, marca Zoom com amigos, sabe? Faz alguma coisa para a gente não perder a comunhão. Aumenta o volume da comunhão, se abre para conhecer pessoas que você não conhece. Vem participar com a gente na terça-feira da oração para você conhecer pessoas. Vem participar com a gente na quinta-feira do estudo da palavra, no Zoom. Vem participar com a gente. Precisamos aumentar o volume da comunhão. E quando isso tudo passar, que nós estejamos abertos para se relacionar com as pessoas de uma forma intensa, profunda, autêntica, não superficial. Viver na unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Eu queria compartilhar um último texto e depois a gente vai cantar uma música. Esse texto é um texto que o Massal colocou hoje no post que o Massal fez no Instagram. É o texto de Atos 2. Eu queria ler esse texto porque esse texto sempre mexeu muito comigo. E hoje que é aniversário da igreja, eu digo para vocês, meus irmãos, eu saí olhando, só antes de ler esse texto, deixa eu compartilhar isso. Eu saí olhando as fotos e meu coração se alegrou, mas meu coração chorou também. Eu vi muita gente que a gente perdeu, que não está mais com a gente. Eu não sei onde essa pessoa está. Eu não sei o que aconteceu com ela. Como assim? A gente viu muitas derrotas nos nossos relacionamentos. Muitas separações. Disse que fiz muito casamento, né? Muitas separações também. E olhar para tudo isso e pensar, sabe? Se a gente tivesse vivido unidade da fé forte e tivesse cada vez mais assim juntos, crescido no conhecimento do Filho de Deus, alcançando essa maturidade e ser a medida da estatura de Cristo, será que nós teríamos perdido essas pessoas? Quando eu falo perdido, pessoal, eu não estou falando essa pessoa está ruim, essa pessoa pode estar ótima, ela pode estar em outra comunidade de fé, vivendo uma experiência fantástica. Mas eu não sei.
E o fato de eu não saber que me incomoda. O fato de nós tirarmos as pessoas da nossa lista, sabe? Porque não estão mais ali caminhando com a gente. Isso me trouxe uma dor hoje. Um dia de muita festa, mas que me trouxe uma dor. E para mim, assim, não é função minha acolher todas essas pessoas. Eu volto para o texto. Não é função minha cuidar de todo mundo. É função minha equipar os santos para que eles possam viver a obra do ministério no corpo de Cristo. E esse ministério acontece nas relações, não são os eventos que a gente realiza, não. É minha função equipar essas pessoas. É minha função e dos de outros líderes, dos mestres, dos pastores, dos profetas, dos evangelistas. É nossa função equipar para que cada membro do corpo faça a sua parte. Para que nós possamos viver uma unidade da fé que seja tão forte e vai impactar profundamente as pessoas que estão no corpo e aquelas que entram em contato com o corpo. Que sejamos tão lúcidos a respeito do conhecimento do Filho de Deus, de quem Jesus é, de quem Ele é o cabeça, que nós não nos percamos por vãs doutrinas, por ventos de doutrina. E não nos percamos em ideologias. Porque se Paulo tivesse vivesse hoje, ele ia falar de ideologia, em vez de falar de doutrina. Não nos percamos nisso. Que olhamos para Cristo. Ele é a nossa referência. Ele é a cabeça desse corpo. E esse corpo não tem outro objetivo que não seja o objetivo de refletir a imagem de Jesus. Porque se é corpo de Cristo, esse corpo precisa parecer com Jesus. E com nada mais. Com nada mais. Isso está ardendo no meu coração. Eu queria que ardesse no seu e que você pensasse o que é a sua parte nisso. Não se coloque como vítima da exclusão. Não se coloque como vítima da exclusão. Se conecte. Vá atrás de pessoas. Se relacione com elas. Ame essas pessoas. Cuide essas pessoas. Não se isole. Nós precisamos aumentar o volume da comunhão. Vamos encerrar com esse texto? Eu queria encerrar com esse texto, depois a gente vai cantar a música Alto Preço. Mas esse texto para mim fecha. Porque ele diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Simples. Comunhão, ensino, partir do pão e oração. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo. E não acho que templo tem a ver com aquilo que a gente tem referência hoje de templo. O pátio do templo é mais parecido com um lugar chamado praça do que com qualquer outro lugar. Partiam pão em suas casas, grupos pequenos, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queria reler a partir desse versículo sem dar pausa, porque esse texto é tão lindo que eu fico parando. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, meu irmão? Amém? Você crê nisso? Você crê que se a gente viver essa comunhão, se a gente viver essa comunhão de verdade,
nós vamos experimentar de algo que vai impactar a vida de muitas e muitas pessoas. Você crê nisso? O que foi falado hoje aqui, somos corpo, membros desse corpo. Esse corpo tem uma cabeça, é Cristo. Ele tem uma liderança. E esses líderes têm a única função de equipar os santos para que os santos se edifiquem mutuamente. Que cresçam na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. Para que cheguem à maturidade. E a maturidade é ser parecido com Jesus. Para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, de ideologia, e que nós tenhamos Cristo de fato como cabeça. Porque Ele é nossa referência. Ele é nossa referência. E é através da parte de cada um, de todas as partes do corpo que estão ligadas, de todas as juntas, que nós edificamos a nós mesmos, uns aos outros, em amor. À medida que cada um em amor realiza a sua parte, cumprindo a sua função. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos povo, para que nós fôssemos igreja. E a pergunta é, você está aberto a isso? Você quer viver isso? Você quer desfrutar da alegria de fazer parte de algo chamado corpo de Cristo? E de viver essa unidade com todo o custo que ela traz, com todo o ônus que ela traz, viver essa unidade da fé e olhar apenas para Jesus, seguindo Jesus como referência da nossa vida e daquilo que a gente é, como povo, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Que Deus abençoe a gente e que a gente consiga, juntos, viver essa realidade. Amém, meu povo? Deus abençoe a todos nós.